post-it, aplicativo, lista de tarefas, agenda. Você já tentou de tudo, mas parece que nada consegue organizar sua vida, certo? É porque pouco importa a ferramenta se você não se conhecer ou saber como aplicar de um jeito que funcione para você. Desenvolvi um método que me ajudou muito e hoje sou bem mais produtivo. Confere no primeiro link da descrição. Aquilo que a gente entende por autismo mudou. Quando você está pensando, por exemplo, na década de 90, começo da década de 90, antes de sair o DSM-4, a minha apresentação, aquilo que eu, por exemplo, Lucelmo, aquilo que eu apresento enquanto sinais e sintomas, não era nada. No sentido de que, quando você olhava para o documento diagnóstico da época, que era o DSM-3, não tinha nenhuma descrição que se enquadrasse naquilo que eu apresentava, ainda que houvesse um monte de problemas na vida, sinais, né? Não? Sim, e havia um monte de problemas na vida, porque o que caracteriza é o prejuízo clínico, né? Os problemas existiam, mas esses problemas não estavam representados em termos de uma categoria diagnóstica. E aí, em 94, surgiu o DSM-4, em que tem uma categoria diagnóstica chamada Síndrome de Asperger. E aí, naquela categoria, né, que ela vigorou entre 94 até 2013, até o lançamento do DSM-5, aí era diferente, porque aí tinha, porque o meu diagnóstico ele foi de síndrome de Asperger, né, agora que virou tudo autismo, né? Então, uma grande quantidade de pessoas que não tinha nenhum diagnóstico passou a ter síndrome de Asperger. Num certo momento, isso virou autismo. A categoria de diagnóstico mudou, né, por causa do DSM-5. Então, o autismo era isso, passou a ser isso. Então, outras pessoas que não fechavam o diagnóstico de autismo passaram a fechar o diagnóstico de transtorno do espectro autista, não é nem porque o diagnóstico é mais acurado, nem porque ele é mais esculhambado, é porque agora a categoria diagnóstica ela é mais ampla e abarca um outro perfil de pessoas, né? Então, isso, no final das contas, muda muito a epidemiologia da condição, né? Você tem muito mais pessoas que se enquadram nesta condição, porque se você olha numa curva normal, a curva média, né? Gauss, né? Sino, né? Curva de Sino, e o Gauss, né? O indivíduo com o autismo nível 1, com o que antigamente era o Asperger, ele está muito mais próximo do topo. Então, portanto, é natural que você imagine que tenha mais pessoas dentro dessa condição, né? E aí, portanto, essas pessoas têm procurado mais os processos de avaliação diagnóstica e, portanto, sendo um bom diagnóstico, elas acabam diagnosticadas e aí você tem esse fenômeno de ter muito mais pessoas com autismo no mundo. Entendi. Com relação ao tratamento e à condução das pessoas com autismo, o que nós temos de mais adequado e recente com relação à ciência? Eu sei que você é um grande pesquisador e a gente sabe que a condução do autismo ela veio mudando muito nas últimas décadas, né? Não apenas no DSM, como você falou, que também foi uma grande migração do 4 para o 5, etc. Mas como que está sendo isso com relação ao tratamento hoje? Aí você pode falar se tiver categoria para crianças e adolescentes, para adultos, como é que é isso? Isso também varia muito, né? Mas você tem... você tinha no passado, na década de 80, talvez na década de 90 ainda, a tentativa de avaliação de blocos, né, de tratamentos, né? A terapia como um conjunto maior, né? E aí essa terapia era avaliada. Só que isso tinha muitas dificuldades, muitos problemas na condução e na avaliação disso, né? E aí, nos anos 2000, 2010, isso mudou para aquilo que a gente chama de práticas focadas ou práticas focais. Então, você não vai olhar para o nome da terapia, mas qual componente da terapia que é efetivo ou não, né? E aí nós temos hoje duas grandes instituições de pesquisa, uma chama National Autism Center, que produz uma iniciativa chamada National Standards Project, e uma outra chamada de NCAPE. Na verdade, a instituição chama Frank Graham Porter, que é da Universidade da Carolina do Norte, que foi quem publicou a última revisão. Nessa última revisão tem 28 práticas que têm evidência científica. Mas eu vou agrupar aqui para finalidade didática, tá? A maioria dessas práticas, ela é utilizada pelo analista do comportamento, são práticas analítico-comportamentais, né? De ABA, como a gente chama, que vem de Applied Behavioral Analysis. Então você tem umas 23 práticas, mais ou menos, que são de ABA. Então, esse é
essa é a principal intervenção, principalmente quando você fala de criança, né? O ABA, criança, ele é amplo, então, né, Lucelmo? O ABA, isso, ele é... Tá. Isso. Então, aí vai ser o objetivo daquela intervenção vai ser depender do indivíduo. Então, por exemplo, você tem um indivíduo que não se comunica. Então, a intervenção vai focar principalmente em comunicação, no começo, né? Habilidades sociais mais básicas, comunicação alternativa. Normalmente, nesses casos, você vai ter comportamentos desafiadores, você vai reduzir esse comportamento e tal. Se é um indivíduo com um quadro bem mais sutil, por exemplo, talvez você tenha que atuar em outras coisas. Você tem quatro focos principais quando você fala desse autismo nível 1, né? Regulação emocional. 2, inflexibilidade psicológica. 3, linguagem complexa, né? Que é, por exemplo, a utilização de figuras de linguagem, duplo sentido, etc. e tal, né? Que pode ser muito desafiador para alguns desses indivíduos. E 4, habilidades sociais. Então, esses 4 pontos. Então, veja, mas eu estou falando assim, em geral, você pode ter alguém com nível 1 que tem uma dificuldade muito grande em habilidades de vida diária. Então, misturado. Uhum. E aí você tem também musicoterapia, que tem uma evidência bem legal para vários desfechos, né, para comunicação e habilidades sociais e autorregulação. Tem uma prática chamada integração sensorial de ERS, porque pessoas com autismo, via de regra, né, você tem a possibilidade, não é obrigatório, mas na maioria das vezes você tem uma alteração sensorial. Essa alteração pode ser sentir mais alguma coisa, né? Hiperreativo, ou pode sentir menos, hiporreativo, pode ser qualquer sentido, e você tem uma falta de integração entre eles. Então, a integração sensorial que é feita por terapeutas ocupacionais com a certificação. Uhum. E você tem a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que você conhece bem, porque tem um papel muito importante também no TDAH, né? Que também tem evidência para pessoas autistas que têm questões emocionais, principalmente depressão, ansiedade, e também para instrução acadêmica, instrução de aprendizagem, né? Uhum. E aí, quando você fala de adolescente e vida adulta, a regra vai ser a mesma, só que tem uma diferença. A diferença é que, quando a gente fala assim, a gente muitas vezes não está falando do moderado a severo, do nível 2 e 3, quando a gente fala de vida adulta, porque a gente está falando muito das pessoas que tiveram o diagnóstico na vida adulta. E a pessoa só teve diagnóstico na vida adulta, em geral, quando ela é nível 1. Nível 2 e 3, ela pode ter outro diagnóstico, mas ela tem um diagnóstico pequeno. Na infância é impossível, né? Não ser perceptível. Né? É improvável, né? Improvável, então, claro. Quando a gente fala de adulto, muitas vezes a gente está falando do nível 1. É mais comum. Então, nesses casos, você vai ter terapias que são psicoterapêuticas, ou seja, cuja mediação é verbal, é você com o psicólogo dialogando, né? E aí ele vai discutir naqueles casos. Aí você tem a TCC, acabou de sair uma pesquisa bem boa de prevenção de suicídio com DBT, que é a terapia dialético comportamental, e você tem a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que também tem boas coisas, que são DBT e ACT são terapias, são ABA também, mas nesse caso elas são um modelo que é psicoterapêutico. Então essas são as alternativas não medicamentosas. Aí medicamentoso é outra coisa. Quando entra o medicamentoso, ele vem de repente para controlar alguma coisa que tem a ver, que tenha uma base neuroquímica, no sentido de talvez uma impulsividade muito além, uma comorbidade nesse sentido, algo que possa desestabilizar emocionalmente o autista. Ou não, tem alguma outra medicação que ela vem com o intuito de regular de alguma outra forma? Então, você tem hoje 2 medicamentos que têm evidência para pessoas com autismo. Um se chama risperidona e o outro se chama aripiprazol. Os dois, a evidência é para sintomas secundários, que é agressividade e irritabilidade. Em tese, poderia ter para o próprio autismo, para os núcleos de sintomas, né? Se funcionar, funcionou. O problema é justamente como você falou, você tem diferentes processos químicos, biológicos, bioquímicos, que produzem esses desfechos. Então é improvável que um só remédio vá ter uma evidência para um grupo grande. Você tem vários remédios que tentaram nos últimos anos, né? Por exemplo, agora, recentemente, nós tivemos um chamado Balovaptan, que estava todo mundo muito animado, porque os estudos originais tinham sido muito
muito promissores. Você tem a bumetanida, que também os estudos iniciais tinham sido muito promissores e falhou. Você tem a ocitocina, mesma coisa, e muitos outros. Minociclina, muitos outros. De modo que, ao que parece, é muito difícil você ter um remédio que vai funcionar. É mais provável que, daqui por diante, os estudos eles vão selecionar algum tipo de variação genética ou um conjunto de processos bioquímicos para poder selecionar qual é o público-alvo, porque a ideia de fazer um pro autismo, de modo geral, tem cada vez mais entrado em declínio. E eu decidi abrir uma oportunidade para você que tem ou convive com alguém que tem TDAH. Eu tenho um clube com mais de 3.200 famílias que estão mudando a sua relação com TDAH para melhor. Estão transformando desafio e dificuldade em resultado. E eu quero te apresentar esse clube que está com 90% de desconto hoje. Clica no link e garanta.